Eu sou o Giovanni e hoje eu vou estar explicando um pouco sobre máquinas térmicas, mais especificamente as máquinas a vapor. O motor a vapor, como também é conhecido máquina a vapor ou turbina a vapor, ele é uma máquina térmica que na verdade vai utilizar a pressão utilizada, a pressão gerada pelo vapor, né? Todas as máquinas térmicas funcionam baseadas no princípio de que o calor ele é uma forma de energia, então ele pode ser utilizado para gerar trabalho, e então as suas leis diretamente obedecem às leis da termodinâmica. A invenção do motor a combustão trouxe muitos palpites sobre tornar as máquinas a vapor obsoletas, né? Mas ainda hoje ele é muito utilizado e um exemplo disso são os reatores nucleares usados até hoje para gerar eletricidade. Todas as máquinas citadas aqui a gente vai explicar a seguir no próximo slide. Então eu vou seguir explicando a história e depois a gente explica especificamente sobre cada máquina, em especial as máquinas a vapor, né? Bem, a primeira máquina a vapor que foi relatada foi a Eolípila, que na verdade ela foi criada por Herón de Alexandria no século I. Ela na verdade também era chamada de bola de vento, pelo seu funcionamento que a gente vai ver mais para frente. Em 1698, Thomas Savery, que era um engenheiro, né, militar inglês, criou um motor que vai levar o nome do motor. Então é o motor Thomas Savery. Ele poderia, na verdade, mais para frente ser utilizado dentro das fábricas. Então ele foi considerado um dos primeiros passos para início, né, da Revolução Industrial. Em 1712, Thomas Newcomen projetou a nova máquina que poderia ser também utilizada dentro de minas de carvão, a qual, apesar de mais lenta, né, o processo ser muito devagar que as anteriores, mas ela poderia elevar a água e cargas mais pesadas, né? Então, e além disso tudo, ela ainda tinha o custo bem mais barato, que vai substituir os trabalhos que eram usados, os trabalhos por cavalo que eram usados na época. Bem, agora para começar a falar sobre as principais máquinas a vapor, eu vou começar falando pela primeira de todas, que foi a Eulípila, que era basicamente uma caldeira de água, que normalmente tinha um formato de uma esfera, provavelmente, era o mais comum, que girava mediante seu aquecimento. Então, conforme ele ia ganhando calor, ela ia começando a girar, porque o vapor que era gerado dentro dessa esfera, ele acabava sendo expelido pelos orifícios laterais, e isso acabava gerando um impulso na caldeira, fazendo ela girar. Então, ela foi uma máquina que utilizou a pressão gerada pelo vapor para gerar giros dentro dessa esfera. O motor a vapor de Thomas Savery, ele foi um modelo muito rudimentar do motor, né, que foi inventado em 1698, né? O objetivo desse motor, na verdade, era bombear utilizando o vácuo, né, e a pressão do vapor para bombear a água, tirando a água do interior das minas de carvão, né, que acabavam inundando por causa de chuvas ou enxurradas. E mais para frente, esse motor a vapor básico vai dar a origem ao motor de vapor de Thomas Newcomen. O motor a vapor de Thomas Newcomen, como o nome mesmo diz, ele foi inventado pelo Thomas Newcomen no ano de 1712 e ele também é chamado de máquina atmosférica de Newcomen. O motor ele é operado pelo vapor de condensação que foi introduzido no cilindro. Então ele cria um vácuo parcial que permite assim que a pressão atmosférica empurre o pistão para dentro do cilindro. Foi o primeiro dispositivo prático a aproveitar o vapor para produzir trabalhos mecânicos. Os motores de Newcomen foram usados em toda a Grã-Bretanha, basicamente, e na Europa inteira, principalmente para bombear água para fora das minas. Centenas foram construídas ao longo do século XVIII. O motor a vapor de James Watt ele era muito parecido com o do Newcomen, mas a principal diferença é que havia uma segunda câmara de condensação, onde era criado o vácuo, como comentado anteriormente. Essa modificação, na verdade, ela foi muito eficaz porque ela permitia que o pistão ficasse na mesma temperatura do vapor. Então não haveria troca de calores, então fazendo com que não houvesse perda de energia no processo. Outra vantagem seria a do resfriamento, pois a câmara de condensação separada ela poderia ficar em uma temperatura mais baixa, necessitando de um resfriamento menor. A ideia de um trem a vapor ela veio desde 1698 com Thomas Savery, que já foi citada aqui anteriormente. Porém, ela só foi se tornar realidade após a criação da máquina de Watt.
James Watt, na verdade, ele não tinha capital necessário para colocar sua máquina, né, sua máquina em prática. Então, foi então que Richard Trevithick, que combinou a máquina de Watt e os transportes a carvão existentes já, e ele acabou criando a primeira locomotiva a vapor no ano de 1804, para a empresa Penydarren Iron Works, em Gales. Bem, dentro do motor das locomotivas acontece a combustão do carbono e hidrogênio do carvão, né? E do oxigênio do ar, produzindo muito calor. Porém, o efeito negativo dessa reação é um grande causador da poluição atmosférica. A energia química da reação é transformada em energia térmica, que então se converte em energia mecânica, que corresponde à força motriz de funcionamento das locomotivas a vapor. Bem, para falar da eficiência de um motor a vapor, ela vai poder ser representada, na verdade, pelo rendimento de máquinas térmicas, que depende de três grandezas só. O calor de uma fonte quente, o calor de uma fonte fria e o trabalho gerado por todo esse processo. Pela primeira lei da termodinâmica, que é a da conservação de energia, nós temos a transformação de calor fornecido, que é o Q1, em trabalho, que é o W. A energia que será utilizada e uma outra energia que é representada pelo ΔU, que é a variação da energia interna, que vai representar a energia perdida no processo todo, tendo assim a primeira fórmula citada. Porém, dado que um ciclo completo, a variação de energia interna, que é o ΔU, deve ser zero, é portanto possível descobrir o trabalho, substituindo este valor, o zero, na fórmula acima, que é a primeira fórmula, resultando em W igual a Q1 menos Q2. Desta forma, tem-se que o rendimento da máquina térmica é dado pela razão entre o trabalho gerado, que é o W, com o calor retirado da fonte, que é o Q1. Com base nas equações, as duas primeiras equações, chega-se às seguintes duas outras equações que representam o rendimento. R igual a relação de trabalho com a de calor e R igual 1 menos Q2 sobre Q1, a razão das liberações de calor. Bem, para se classificar máquinas a vapor, temos diversas formas de classificá-las, né? E agora eu vou citar algumas para vocês, começando inicialmente pelo eixo, né? O número de eixos vai classificar o tipo de máquina a vapor. Então, se o seu eixo estiver no lado horizontal, ele é de um tipo, se ele estiver em vertical, ele é de outro. Já a velocidade do motor, ela vai operar da seguinte forma: se os motores tiverem velocidade maior ou igual a 250 RPM, eles são considerados motores de alta velocidade. Se ele opera entre 100 e 250 RPM, eles são motores medianos, e abaixo de 100 RPM, eles são motores lentos. O trabalho baseado na expansão ou não expansão funciona da seguinte forma, né? Os motores expansivos são aqueles que o vapor é introduzido em todo o curso do pistão. Então a movimentação do mesmo é causada pela alta pressão do vapor, que vai resultar na movimentação do vapor de uma ponta à outra do pistão, até ele sair. E os motores que não são expansivos são o contrário. O vapor é introduzido em apenas uma parte do curso do pistão, não em todo. E em seu interior ocorre a expansão. O escape do motor também é uma forma de você classificar uma máquina a vapor ou não, aonde ele vai escapar todo o vapor que é produzido. Se ele é escapado para a atmosfera, o vapor vai ser liberado na atmosfera e a pressão é maior ou igual à pressão atmosférica. Então quer dizer que ele não vai ser reutilizado, não tem como ele ser utilizado para outro ciclo de motor a vapor. Mas já a forma de condensação, né, que é o condensador, os motores liberam o vapor a uma quantidade de 0,05 bar dentro dos condensadores, o que é condensado e mandado novamente para a caldeira pela bomba de alimentação, e então o vapor vai ser reutilizado. O último que eu vou citar seriam os números de cilindros. Bem, a conversão da energia térmica em energia mecânica acontece em apenas um estágio e tem um cilindro e um pistão. Esse seria classificado como um motor a vapor simples, com somente um cilindro e um pistão. Já o motor a vapor composto, a conversão da energia térmica em mecânica acontece em dois estágios, sendo um com alta pressão e o outro com baixa pressão. O motor a vapor de expansão tripla vai ter o funcionamento de a conversão da energia térmica em energia mecânica vai acontecer em três cilindros e pistões sucessivamente. E
A última, o motor a vapor de expansão quádrupla, como o nome mesmo já diz, vai operar com 4 cilindros e 4 pistões. Bem, falando sobre os dias atuais, a energia que era gerada pelo vapor ela não vai ser mais extensamente utilizada como ela era usada antes, porque ela acabou sendo substituída pelas máquinas de combustão interna por ela ter algumas desvantagens em relação a ela. A primeira delas seria a perda significativa de energia, porque ao se queimar, né, se gerar a combustão do carvão, 80 a 90% da energia gerada vai acabar se perdendo, ela não vai ser 100% aproveitada. E isso é desvantagem para o valor que está sendo gasto para gerar essa energia. O dano que vai ser causado à natureza com a emissão desses gases que são gerados na combustão do carvão são gigantescos. Então, ao longo do tempo, com a conscientização de preservação da natureza, ele acabou sendo cada vez menos utilizado para evitar esse dano. Fora isso, o transporte, né, o transporte da matéria-prima em óleos, combustíveis, é muito mais fácil porque elas são transportadas por tubos e não só por caminhões e trens, como podem ser utilizados, carregados o carvão, né? Então a praticidade de mobilidade de óleos combustíveis é bem maior. E, além de tudo, porque um trem movido a vapor ele consiga funcionar, ele precisa de várias horas de já combustão do carvão, que inclusive gera perdas. Como eu disse, o trem não vai estar em movimento e ele já vai estar queimando produto. E ele vai demorar horas e horas para que o motor aqueça, que assim ele vai conseguir andar. E no caso dos motores a diesel, em cerca de 1 minuto eles já podem ser acionados após o combustível já estar dentro do sistema. Bem, mesmo com todas essas desvantagens que eu citei anteriormente, o vapor ele ainda é importante sim na geração de grande parte da energia elétrica dos países. Como eu citei também, eles são utilizados nas usinas nucleares, que elas vão utilizar o calor do reator nuclear para produzir o vapor. 88% da energia elétrica dos Estados Unidos é gerada pelo vapor, então ele ainda é amplamente utilizado. Eles só não são utilizados mais a motores a vapor, mas sim turbinas de calor, que a eficiência é muito maior. Bem, espero que dê dado para entender tudo. Muito obrigado e um abraço.